Hoje eu quero falar sobre um dos maiores impedimentos para quem quer empreender, que é a busca da perfeição. Sabe aquela frase antes feito do que perfeito? Então, você já ouviu falar dela? Continua comigo nesse podcast que é sobre isso que eu vou falar hoje. Então, buscar uma boa qualidade no que tu vai fazer é sempre importante e necessário, é claro. Mas buscar isso a um ponto que você não consegue sair do lugar, ficar se auto-sabotando, é muito prejudicial e te deixa paralisado. Porque a maioria das pessoas, quando você fala em trabalhar pela internet e tudo mais, fazer algum projeto. Claro que pode ser para qualquer coisa, mas o nosso foco aqui é a internet. Então, a maioria das pessoas, quando você fala sobre isso, falam sobre assuntos que envolvem a perfeição. Por exemplo, eu não tenho uma câmera muito boa. Eu não tenho eu não tenho um computador bom para fazer edição de vídeos. Eu não tenho um site legal. Eu não tenho dinheiro para fazer, para contratar um designer. Então, esses são motivos que a pessoa busca isso porque ela quer algo muito próximo da perfeição para conseguir, para começar o seu projeto, que esse é um grande problema, porque isso faz a pessoa travar e não fazer nada. Ela simplesmente fica sem fazer nada porque ela não achou a condição adequada. Essa trava, esse problema impede você de ir para frente e é muito perigoso isso, porque você não vai sair do lugar. Eu, agora, 2018, tem coisas no meu blog, tem algumas coisas que eu mudaria, algumas coisas no design que eu mudaria, mas e todo dia eu olho e penso, isso aqui poderia mudar, isso aqui poderia ser diferente. Mas já pensou se até hoje eu estivesse pensando nisso e não tivesse colocado o blog no ar? Então, eu teria, há 4 anos eu estaria pensando nisso e não teria feito nada, estaria estagnado, porque eu estaria pensando e buscando a perfeição, que é algo que não existe. Todo mundo sabe que não existe, né? A gente pode fazer algo bem feito. Então tem gente que fala também a frase que bem feito é melhor que perfeito, que também pode ser adequada, é interessante, é uma boa frase para pensar, porque é melhor fazer bem feito do que pensar fazer perfeito, da forma perfeita. Então isso sim podemos pensar. Porque eu lembrei agora disso, quando eu fui gravar esse podcast, eu quero falar para você, se você está num computador ou se conseguir dar uma pesquisada, pesquise sobre Nokia C3. Pesquise no Google Nokia C3 e veja o celular, veja qual celular que é. Talvez você pense, nossa, esse celular aí é antigo, é do passado, tudo mais. Sim, ele é antigo, ele é do passado, ele não é um smartphone. Mas se eu te contar que com esse celular eu gravei uma palestra para um evento online e foi aceita, normal, não teve nenhum problema. Talvez você se assuste ao saber disso, mas sim, eu gravei uma palestra com esse celular, coloquei o celular, gravei e mandei para pro evento, aceitaram sem nenhum problema, a imagem não ficou perfeita, mas deu para entender o que eu falava, deu para ver minha cara, deu para ouvir minha voz, e isso era o mais importante. Então esse é um exemplo. O blog, quando ele começou, ele teve uma cara, logo depois eu fiz algumas alterações, e penso sim em sempre fazer alterações para sempre ir melhorando, aprimorando, deixando ele mais bonito, mais de acordo com o que eu quero, com a minha cara. Só que, enquanto isso, ele está desse jeito e ele está ali. Porque o que importa sim o design, importa o jeito que ele é, mas mais importante, eu acho que você concorda também, que é o conteúdo. Se o conteúdo te ajudar, se o conteúdo agregar, isso que importa. Assim como esse podcast que eu estou fazendo, eu poderia colocar várias trilhas, poderia colocar uma super edição, um narrador falando sobre algumas coisas, quando fosse ler um trecho de um livro, botar um narrador. Poderia, mas nesse momento eu estou pensando em fazer algo mais direto, mais básico, porque o meu objetivo aqui é te ajudar e o conteúdo é o mais importante. Então, o conteúdo que eu estou fazendo aqui pode e vai te ajudar se você quiser seguir nessa área do empreendedorismo. Então, feito é melhor que perfeito, uma frase que ficou muito popular ultimamente, faz algum tempo já, e é uma frase que traduz bem isso, porque se você focar em fazer da melhor forma, você não vai conseguir, você não vai sair do lugar que você está agora. Porque você vai sempre pensar que, não, isso está assim, mas precisa melhorar, eu preciso fazer assim, preciso fazer assado. Então esse é um problema grave até que você precisa pensar, refletir sobre isso, porque isso pode estar te paralisando. Porque é claro que se você for iniciar um canal no YouTube hoje, por exemplo, você vai olhar grandes canais, você vai ver que os canais têm edição, tem vinheta, é um negócio que parece uma televisão, é um negócio impressionante. E você não tem nada disso, como é que você vai iniciar? Quem vai assistir seu canal? Ninguém vai querer ver você. Isso é uma mentira, porque vou pegar um exemplo aqui clássico que representa isso, é o Whindersson. O Whindersson grava, acredito que você saiba quem é, o Whindersson Nunes, o maior youtuber do Brasil.
ele grava sem camisa, agora tem uma ediçãozinha, mas no começo não tinha edição nenhuma, e explodiu, né? Fez muito sucesso. É um exemplo que você não precisa pensar em ter vinhetas, uma produção de quase como se fosse de televisão, para conseguir atingir o público que você quer e conseguir ter resultados. Então, se você, dependendo da área que você vai trabalhar, provavelmente você vai trabalhar com uma área que é a informação, né? Porque se você está aqui, você quer trabalhar com a viver essa era, trabalhar na área da informação, que é o que eu tô falando e falei nos primeiros podcasts. Então, o que importa nesse sentido é a informação. Então, a informação pode ser você só sentado na frente de uma câmera falando? Sim, pode ser. As pessoas vão gostar, vão querer ouvir você falar. Pode ser um podcast sem música, sem nada? Pode ser também. Ah, mas agora eu tô ganhando um dinheiro bacana, eu quero fazer uma vinheta pro meu vídeo, pro meu canal. Posso? Claro, pode e deve. Vocês têm que sempre aprimorar. Mas e se você está começando, você não tem dinheiro para investir, você quer focar mais no conteúdo, você não tem que pensar nisso. Esse é um problema. O problema é ficar focando no que é a melhor forma possível, sendo que o importante é começar. Então, esse podcast, o objetivo é te fazer refletir sobre a questão que é necessário fazer bem feito, fazer de uma forma bem feita, aceitável? Lógico que é. Você tem que fazer de uma forma bem feita, você tem que fazer da melhor forma possível, de acordo com o que você tem. Se você tem condições de fazer da forma A, faça da forma A. Mas se você tem condições de fazer da forma A e gostaria de fazer da forma B, não fique travado por causa disso. Faça da forma A, mas faça. Porque o importante é dar o primeiro passo e depois você vai ajustando. É muito mais importante tu pega a tua ideia, coloca ela no ar e vai ajustando depois, vai ajustando a máquina, do que deixar a máquina parada, né, falando dessa forma, do que deixar a máquina parada e ficar postergando esse seu projeto para ir para o ar. Então você precisa lembrar disso, claro que fazer da melhor forma, mas não ficar parado, não se auto-sabotar achando que tem que buscar algo próximo da perfeição para depois colocar no ar. Isso é difícil de assimilar, de entender, e você pode pensar que o que eu estou falando é verdade, faz sentido, mas é que eu gostaria de ter um projeto mais bonitinho, eu gostaria de ter um blog mais bonitinho, mais com a minha cara, e hoje eu não estou conseguindo ter da melhor forma. Eu tinha dinheiro para investir, mas investi em outras coisas, não investi no design do blog, por exemplo. E sim, no começo não vai ficar da forma perfeita e nunca vai ficar da forma perfeita, vai ficar mais perto do que você quer. Mas inicie, comece. Isso é a mensagem que eu quero que você grave com esse podcast, que você lembre, que você faça na sua vida, é pensar que é importante fazer, antes feito do que perfeito. Pode fazer bem feito? Pode, mas faça. Não pense em fazer de uma forma perfeita. Esse podcast está indo no ar hoje, domingo, então você tem que pensar sobre isso, aproveitar esse dia e pensar. Você pode tirar o dia de hoje para pensar formas de colocar o seu projeto no ar antes do período planejado, e da melhor forma possível, não da forma perfeita. Então o domingo é um bom dia para aproveitar e refletir sobre como fazer, o que eu vou fazer do meu projeto, de que forma eu vou fazer. Então aproveita esse podcast que você está ouvindo, não sei que horário do dia, também você pode não estar ouvindo no domingo, que não tem nenhum problema. Escute esse podcast, pense sobre o assunto e coloque em prática isso. Fazer da melhor forma possível, mas não procurando a perfeição e não se sabotando e deixando de fazer. Isso é muito importante. Então é isso, o podcast de amanhã vai ser sobre mentalidade, que complementa muito essa questão da perfeição. Então eu te aguardo no podcast de amanhã e qualquer dúvida é só entrar em contato, como sempre. Então tá, pessoal, até amanhã, um abraço.